26 de outubro de 2016. Gaúchos e mineiros começam a decidir hoje os finalistas da Copa do Brasil. Uma vitória do São Paulo na próxima segunda-feira faz o tricolor esquecer de vez o assunto segunda divisão. Preocupado com o desempenho da zaga, Oswaldo de Oliveira pode mexer no setor na partida do próximo sábado contra a Chapecoense em Itaquera. Jô faz exames e deve ser anunciado como reforço do timão. Show no Allianz Parque é cancelado e alivia a preocupação do Verdão com o gramado. E ainda, a preparação de Santos e Palmeiras para o clássico de sábado. E os gols da terça-feira na Série B. Hello Brasil! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Palmeiras, que fez agora à tarde mais um treino de olho no clássico contra o Santos no sábado. E o nosso contato é com ele, o repórter Felipe Sboril, que está acompanhando a entrevista coletiva do lateral Fabiano. Boa noite, Sboril. Mas você nunca pode perder a confiança em você mesmo, no seu trabalho. O que te fez chegar aqui, então é continuar com os pés no chão, trabalhando forte. Foi isso que eu continuei fazendo. Está conversando com a imprensa. Vamos ouvir. E eu sabia que em algum momento a oportunidade poderia chegar de novo. Então, a gente sabe que dentro do futebol uma partida pode mudar a vida de qualquer atleta. Então a gente sabe que se for chamado, a gente torce para que seja feliz e faça uma grande partida. Então, é mais um exemplo. Se o professor optar por ele, pode dar a volta por cima sim nessa partida. Fabiano, boa tarde. Boa tarde. Tira uma dúvida antes de eu formular minha pergunta. O seu contrato de empréstimo vindo do Cruzeiro até o final desse ano? Até o final do ano. Que balanço que você faz dessa sua vinda para o Palmeiras? Com essa sequência que você teve de jogos, já dá para falar que valeu a pena ou você prefere esperar para saber como é que a temporada vai terminar? Que avaliação que você faz dessa sua vinda para o Palmeiras? Você poder vestir uma camisa do Palmeiras sempre vale a pena, né? Muitos atletas queriam estar aqui hoje vestindo essa camisa. Então, mas é um momento de deixar isso de lado. Agora o meu foco é no Santos, que é o próximo adversário. E a gente sabe que é o momento de não ter oba-oba, de manter os pés no chão e ficar bem concentrado no nosso objetivo, que é jogo a jogo. Independente que os outros falem fora de campo, e acho que isso aí não vai trabalhar a nossa equipe, porque a gente sempre teve essa humildade, esse respeito aos nossos adversários, porque sabemos que numa reta final como essa, o erro tem que ser zero. Então, é continuar tendo um foco muito grande, uma concentração, cuidado, dentro e fora de campo. Sabemos que agora cada sacrifício vale a pena para o nosso objetivo final. Fabiano, o Gabriel Jesus vai ser a novidade do Cuca para esse jogo. Ele está se despedindo de vocês. São 6 rodadas, né, para ele ir embora. Você acha como é que você vê essa ânsia dele de deixar o nome marcado aqui na história do Palmeiras, sendo campeão eventualmente, se o Palmeiras for, não é? E uma curiosidade, ele nunca marcou num clássico, de todos que ele disputou. Será que desencanta agora? Tomara que seja nesse já, né? No próximo aí contra o Santos. É um jogador que tem muita qualidade, vem mostrando isso aqui no Palmeiras e em todas as oportunidades que ele teve na seleção brasileira. É um jovem que tem um futuro brilhante pela frente. E a gente sabe que ele vai se doar ao máximo e vai fazer de tudo para ajudar a nossa equipe a conseguir o nosso objetivo final. São 6 jogos, com certeza tem essa ansiedade, tem só 19 anos, então a gente torce para que ele na próxima temporada seja feliz na equipe do Manchester, mas eu acho que com certeza ele está focado e concentrado nessa reta final para deixar o seu nome cravado aqui dentro do clube, e a gente pede pela qualidade que ele tem também, e com certeza ele vai fazer de tudo, como todo mundo aqui também no elenco, para conseguir o nosso objetivo final. Mas pensando jogo a jogo e respeitando os adversários dentro de campo. Legal, obrigado. A gente agradece ao Fabiano. A gente segue aqui acompanhando a coletiva dele, Michele, e daqui a pouco a gente volta dentro do Gazeta Esportiva ainda com mais informações do Palmeiras, que nesse final de semana enfrenta o Santos. Combinado? Combinado, Felipe Sboril. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. O que a gente pode esperar desse clássico do final de semana, Palmeiras e Santos? Tem algum favorito? O Santos joga em casa, mas o Palmeiras está na frente da tabela.
Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Acho que tem favorito, sim. E, curiosamente, eu acho o Santos. Por quê? Por quê? Porque joga em casa, costuma ser muito forte atuando na Vila Belmiro. O retrospecto mostra isso. Tem 2 derrotas só nos últimos tempos, uma para o Internacional, outra para o Figueirense, mas em condições normais o Santos tem sido vitorioso jogando lá. O Palmeiras é líder do campeonato, tem 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo, que é o vice-líder, vive um momento, em termos de classificação, muito bom. O futebol é que não tem sido dos melhores. O Palmeiras não jogou bem contra o América, o Palmeiras não jogou tão bem contra o Grêmio, não foi mal, mas também não jogou tão bem. Não foi bem contra o Sport dominou a maior parte do jogo do último final de semana no Allianz Parque. Eu continuo achando que o Palmeiras é virtual campeão, tem uma das mãos na taça. Mas contra o Santos, apesar de toda a campanha, o favoritismo, para mim, cabe ao time da Vila Belmiro. Concorda, Flávio Prado? Mais ou menos. Boa noite, Celso, Michele, amigos. Eu acho que é um jogo muito igual e é muito decisivo para os dois, né? O Palmeiras, se ganhar, fica mais campeão do que ele já é, né? Não esqueçamos que o segundo colocado vai jogar com o Atlético Mineiro em Atlético Mineiro. Ou seja, a chance dele perder é enorme e aí ele perde, inclusive, o segundo lugar. O Santos é muito forte na Vila, sim, mas o Palmeiras é o time que melhor se dá na Vila Belmiro. Historicamente isso acontece. Até no tempo do Pelé era assim. Eu acho que é um jogo que tende para empate, embora eu odeie empate, principalmente quando tem mesa redonda no dia seguinte. Empate em clássico é um horror. Mas, para mim, é um jogo com carinha de empate, porque aí nenhum dos dois se compromete tanto e, ao mesmo tempo, fica aquele... Né, ninguém se arriscou, sabe? Eu estou caminhando por um empate nesse jogo. Bom, o assunto agora é Copa do Brasil. Em clima de decisão, mineiros e gaúchos entram em campo hoje à noite. No Beira-Rio, o Inter recebe o Atlético Mineiro às 9h45. No mesmo horário, no Mineirão, o Cruzeiro pega o Grêmio. Como mostramos ontem aqui no Gazeta Esportiva, a principal preocupação do Grêmio para o confronto de logo mais contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil é o cansaço. Chega um determinado momento do campeonato, do ano, principalmente se tratando agora do final do ano, o descanso é melhor que um treino. Renato Gaúcho acredita inclusive que o time mineiro leva vantagem por estar mais inteiro para essa partida. Mas Mano Menezes não cai nessa conversa. Conversinha pra boi dormir, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente conhece isso aí, chama de pega-ratão. Mas como a gente tem experiência suficiente, sabe que não tem o que os jogadores não são capazes de superar nessa hora. O Cruzeiro não vai imaginar um Grêmio mais desgastado. Então nós vamos esperar um Grêmio muito forte e vamos estar preparados para enfrentar esse Grêmio. Do outro lado da chave, mais um duelo entre gaúchos e mineiros. Internacional e Atlético Mineiro fazem o primeiro jogo hoje, com expectativa de Beira-Rio lotado. Como o Colorado ainda é assombrado pelo fantasma do rebaixamento, vai de equipe alternativa para esse confronto. Mesmo trocando de atletas, no jogo contra o Santos também foram outros atletas que atuaram também na parte defensiva, então isso mostra a força do grupo e mostra que está todo mundo focado, independente de quem tem entrado, todo mundo tem dado conta do recado. Mesmo diante de uma equipe mista, os jogadores do Atlético Mineiro não esperam facilidade diante do Inter, muito pelo contrário. Tanto é assim que o último treino foi fechado e o técnico Marcelo Oliveira faz mistério sobre a escalação do meio de campo. Rafael Carioca e Casares podem aparecer nos lugares de Leandro Donizete e Otero. É importante rodar toda a equipe, jogadores que acabaram estreando, no caso do Leonan, que foi muito bem no jogo também, você acaba ganhando um jogador a mais para o grupo. Então tá todo mundo feliz, tá todo mundo sendo aproveitado, todo mundo tem rendido o esperado e tomara que a gente possa coroar tudo isso com uma boa vitória, com uma boa classificação para a final, com uma chegada forte no Campeonato Brasileiro também, que a gente possa ter esse final de ano aí bacana. Não vejo razão para ficar poupando o jogador agora, Flávio. Sinceramente, claro, o departamento de fisiologia que tem que ver isso, que atleta pode estourar ou não, mais um ou dois. De qualquer forma, o Inter, mesmo com o time considerado reserva, eliminou o Santos. Mas em condições normais,
Não sei, eu acho que o Atlético deve passar pelo Inter. Grêmio e Cruzeiro, que eu estou na dúvida, muita dúvida eu tenho. Eu acho que os dois mineiros vão fazer a final, mas eu, para palpite, sou péssimo, né? Nas quartas de final eu consegui errar os 4. Eu achava que ia dar 3 paulistas e o Juventude. E realmente, ok, errei os 4 resultados, feio. Mas feio para o futebol paulista, né? Sim, claro. O futebol paulista não pode ficar fora, isso é ridículo. Olha o orçamento dos times de São Paulo, olha as condições que o futebol paulista tem. A folha de pagamento, né? Claro, o Internacional está uma desgraça, está uma baba. Eliminou o Santos com o time reserva, quer dizer, foi vergonhoso, vergonhoso. O futebol paulista tinha que estar aí sim. Ok, no ano passado 2 paulistas decidiram a competição, mas há 2 anos 2 mineiros decidiram. Não dá, é vergonhoso. O futebol paulista teria que estar aí sim. Eu acho que o que está mais credenciado é o Cruzeiro, até porque ele está só nessa parada aí, o time com o Mano Menezes subiu muito. Mas até aí a tia do café já ganhou umas 6 apostas minhas esse ano com esse negócio de palpite, né? Então tá tudo certo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte: qual jogo você prefere ver na final da Copa do Brasil? Clássico gaúcho, clássico mineiro ou gaúcho contra mineiro? Acesse e vote, o resultado sai no final do programa de hoje. E aí, Celso? Você sabe que surgiu esse assunto na redação, até por causa da enquete? E aí eu ouvi o Felipe Barbosa até que falou assim, seria legal ver um Grêmio e Inter. Já vimos Cruzeiro e Atlético, já vimos Santos e Palmeiras. É verdade, eu concordo com ele. Um Grêmio Internacional com toda a rivalidade numa final de Copa do Brasil seria sensacional. Essa é a final que eu gostaria de ver. Mas aí o Inter vai com o time reserva? Esse é o ponto, né? Nunca. Mas o problema é que ele pode estar precisando do resultado. Não, mas aí não vai. Sufoco. Então, sei lá. Mas é um resultado bacana. Também se for, imagina se vai com o time reserva. Se perder, porque perdeu com o time reserva. Agora, se ganhar, ganhou com o time reserva. Imagina. E aí despacha o outro. Mas essa seria a final mais legal mesmo. Seria bacana. Acho que não vai acontecer isso, o contrário. Mas deve dar os 2 mineiros. Mas que seria bacana, seria mesmo. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B, com 3 partidas. O Vila Nova venceu fora de casa, o Goiás se deu bem jogando no Serra Dourada, o Oeste e o Luverdense ficaram no empate. Então veja os gols. Lutando contra o rebaixamento, o Oeste recebeu o Luverdense e viu a equipe visitante abrir a contagem graças ao gol marcado por Betinho. O empate do time paulista veio nesse chute colocado de Pedro Carmona. Final 1-1. O resultado deixou o Oeste provisoriamente a 5 pontos do Z4. No Serra Dourada, o Goiás venceu o CRB com facilidade. Rossi pegou o rebote do goleiro Bruno e colocou o Esmeraldino em vantagem. Depois do intervalo, Murilo cortou para o pé direito e bateu forte para fazer 2-0. E para fechar, Marcão invadiu a área e chutou rasteiro. 3-0 Goiás, placar final. Em jogo adiado da 28ª rodada da Série B, o Sampaio Correia perdeu para o Vila Nova e segue na lanterninha da competição. Marcelo Cordeiro, de pênalti, e Matheus Anderson, 2 vezes, deram a vitória ao time de Goiás por 3-0. O Vila Nova é o 10º colocado da Série B, com 46 pontos ganhos. Já o Sampaio Correia permanece com 27. Seguinte, tem muito tonto que fica falando, tá vendo, Fernando Diniz, o quê? Fernando Diniz não tem que provar mais nada. A competência dele já está aprovada. Houve todo um processo de mudança, houve uma fusão do Audax com o Coritiba. E ficaram os piores jogadores do Audax, essa é a verdade, com o Coritiba não, com o Oeste de Itápolis. Isso. Ficaram os piores do Audax, que os melhores foram todos negociados, com o Oeste, que é um time ruim. Ora, ele está tentando fazer alguma coisa, colocar um modelo de jogo nesse grupo de jogadores. É duro, é pesado, é complicado. Então, qual é a ideia? Infelizmente, a gestão, né, no Oeste, Audax, ela é uma gestão inteligente e profissional. É só não ser rebaixado, para não perder essa condição de segunda divisão e tal, que é importante. No mais, o Fernandinho não precisa provar nada. Milagre não existe. O Mourinho fala isso, o segundo ano equivale. Guardiola está encontrando dificuldade, não quero comparar o Fernando Diniz com essa gente. Mas não tem que provar nada. Ele tem um bando de jogadores ruins e com culturas heterogêneas de futebol. É complicado, meu amigo. Milagre não existe.
Coritiba e Chapecoense decidem nesta noite o futuro na Copa Sul-Americana. O Coxa enfrenta o Atlético Nacional às 9h45 no estádio Atanásio Girardot. No jogo de ida deu empate em 1-1. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Júnior Barranquilla na Arena Condá. No primeiro confronto, a equipe colombiana venceu por 1-0 e quem avançar garante vaga na semifinal. Ontem, o Cerro Porteño se classificou ao vencer o Independente de Medellín por 2-0. Teve bola rolando também nos gramados europeus nesta terça-feira. O Milan perdeu uma grande chance de assumir a liderança da Série A italiana. E na Inglaterra, o Liverpool mostrou por que é um dos destaques da temporada e despachou o Tottenham na Copa da Liga Inglesa. Olha, o Milan depois de muito tempo ganhou da Juventus e ganhou moral e tal, mas perdeu esse jogo de uma maneira até surpreendente, apesar de ainda não ter força para ser aquele Milan que a gente tanto sonha, que a gente gostava do Arrigo Sacchi, o grande time dos anos 90, era o Barcelona daquela época. Hoje é um time que foi negociado, ficou livre do Berlusconi, está com um aporte de grana muito alto, mas isso vai devagar, como vai acontecer com a Inter. Milão vai voltar a ser protagonista. E na Inglaterra, a prova do que eu estava falando. Jürgen Klopp, um dos maiores técnicos do mundo, no ano passado ajeitou o time do Liverpool e esse ano parte com grande chance de ser campeão nacional. É um tempo que todo mundo necessita para fazer a coisa girar. E atenção, já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. E para votar, é só acessar troféumesaredonda.com.br. Já votou, Celso? Já votou, Flávio? Eu já dei uma esboçada, tá com quase tudo pronto. E como sempre não vai bater com nada que a gente entrega. E o Celso? Tô pensando ainda, tenho algumas dúvidas em algumas Você vai esperar acabar a votação para votar? Claro, voto todo ano, não vai ser diferente. É bom lembrar que eu já mostrei como se faz. Não pode demorar muito, hein, gente? O nosso voto vale igualzinho o teu. O meu, o Celso, o da Michelle, é um votinho só e olha lá, é com CPF, né? Quer dizer, você não consegue mudar, né? É um votinho só e acabou. Então, o meu voto vale igual ao teu, e aliás, o teu equivale mesmo, porque vocês são um montão, né? Eu sou um só. Então, vamos fechar logo essa votação para ver o que vai acontecer. Depende muito das rodadas também, né? Então, o time campeão normalmente tem a maioria. A Lux Color, a Baltec e a Cerveja, a outra, estão com a gente em mais uma edição festança espetacular, Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a Gazeta Esportiva, e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. E a gente tem o nosso canal no YouTube também, youtube.com/Gazeta Esportiva. Lá tem todos os programas. E foi sepultado hoje o corpo do tricampeão mundial Carlos Alberto Torres. Essa notícia é destaque no site gazetesportiva.com. O velório do eterno capita da seleção brasileira, eterno capitão, aconteceu na sede da CBF durante a noite de ontem. Hoje pela manhã, o corpo do ex-lateral seguiu em um carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério do Irajá, onde ele foi enterrado. Além de fãs e familiares, compareceram nomes importantes do futebol brasileiro, como os campeões mundiais Cafu e Carlos Alberto Parreira, para relembrar a carreira de um dos maiores laterais direitos de todos os tempos. Acesse gazetesportiva.com, cobertura completa, fotos históricas, depoimentos, repercussão internacional do falecimento. Flávio, ontem você não estava aqui para comentar essa passagem do Carlos Alberto Torres. Ai, caramba, eu vivi Carlos Alberto Torres, tive essa felicidade em vários estágios. Ele esteve no Troféu Mesa Redonda de 2006. Sim, como jogador, depois como jogador lá nos Estados Unidos, depois como treinador e 2 vezes como companheiro de trabalho. Ele trabalhou 2 vezes, 2 Copas do Mundo comigo lá na Jovem Pan. Figuraça. Falam que é super engraçado. Além de ser um cara absolutamente do bem. Como treinador, peguei como treinador do Náutico, do Corinthians e tal. É um cara super do bem, conhecedor profundo de futebol, e ele tinha uma característica sensacional, viu, Celso? Quando o cara, ele explicava pro cara, explicava de novo, se o cara não entendia, ele aí fazia. Tem uma história espetacular de um lateral chamado César, ruim que só uma praga, e o titular era o Edson Albobrão, que era bom jogador. E o Carlos Alberto Torres era o técnico, esse era o lateral direito, esse tal Isso César. No Corinthians. No Corinthians. Como treinador. No Corinthians de 85, não é? Por aí. Aí o Albobrão se machucou e ia jogar o César. Aí o Carlos Alberto pega César, vai no fundo e cruza. Cruzou, mandou lá pra lua. Cruzou, deu pra lua. Aí na 5ª vez o Carlos Alberto, é assim que eu quero. Foi lá e meteu a bola onde queria.
Aí o César falou, ô professor, o senhor bate bem na bola, o senhor foi jogador? Ai, meu Aí o Abobrão foi pra cima dele, queria bater no César. Essas coisas são incríveis do futebol, mas sensacional. Era um cara maravilhoso, cara do bem, choca a morte, todo mundo vai morrer um dia, mas tem uns caras que podiam Mas é que ele foi muito jovem, né? Tem uns caras que podiam ficar mais tempo com a gente, ele era companheiro, trabalhava na Sport TV, eu sempre acompanhava e tal. Uma pena, a gente aproveitou pouco do capitão. Na caça ao Palmeiras, o Flamengo encara 6 partidas que restam no Brasileirão como finais. Antes contestado pela torcida, o atacante Fernandinho marcou gols importantes na campanha do rubro-negro e se tornou uma espécie de talismã. Ele espera repetir o desempenho na reta final do campeonato. Fazer gols é sempre bom, né? Agradeço a Deus pelo privilégio de ter marcado alguns importantes. Mas independente, sábado é um jogo que tem uma importância diferente. E independente daquele que venha a marcar o gol, o mais importante é vencer, fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos, que é o nosso objetivo. Estou pronto para precisar de mim na hora que precisar. É uma reta final, são 6 jogos, 6 decisões, muito importante. Então todos nós temos que estar prontos para que na hora que o treinador precise, dê conta do recado. O Flamengo, Flávio, eu nunca coloquei nessa temporada o Flamengo como um dos favoritos ao título. O Flamengo ganhou esta condição de favorito com a sequência do campeonato, depois com a chegada de alguns reforços. Diego, que está fazendo a diferença, Leandro Damião, né? Alguns jogadores chegaram depois. E o Flamengo ficou perseguindo o Palmeiras por muito tempo. E eu imaginava que o Palmeiras fosse sentir a pressão de ter o Flamengo ali respirando, sabe? Ali na orelha. E, de repente, o que eu vejo agora é um Flamengo mais suscetível a essa pressão. Que o Flamengo agora tem que correr atrás. Se antes ele estava grudado no Palmeiras, agora está vendo o Palmeiras lá na frente. Então ele tem que acelerar e torcer para que o Palmeiras ou tenha algum problema no motor para diminuir, o que teoricamente é mais complicado. Não sei se o Flamengo resiste não, eu acho até que corre o risco do Atlético Mineiro ultrapassar o Flamengo nesse final de semana. Se ganhar lá em Minas, já ultrapassa. O Flamengo fez um belo trabalho, independentemente do que vai acontecer. Claro. Ele teve aquela adversidade da perda do Muricy, que foi uma coisa pesada. Você perde um técnico do porte do Muricy, apostou no jovem e deu certo, que foi legal. E foi se alinhando, né, durante o campeonato e tal. A única coisa é que se a esperança é o Fernandinho, tá morto, né? Aí não dá, né? Fernandinho não, né? Fernandinho... Aí não dá. Aí, esperança, Fernandinho, aí é um pouco demais para mim, né? São Paulo apostando nos garotos das categorias de base, o tricolor tenta alcançar uma marca que até agora não conseguiu no Brasileirão. Veja com Felipe Sboril. Com a temporada praticamente no fim, o São Paulo se dá ao luxo de testar algumas peças no elenco profissional. Jogadores da base estão sendo analisados pelo técnico Ricardo Gomes. Basta ver o último jogo do tricolor. 6 jogadores revelados pelo clube terminaram a partida. Teste que muitas vezes não pode ser feito. E os atletas sentem a pressão. Sempre falo que quem vem da base nunca vai aparecer. É muito difícil aparecer no momento bom. Sempre vai ser no momento ruim, que aí pega, testa. Eu mesmo sempre apareci aqui nos piores momentos. Sempre joguei aqui quando o time não estava bem e acabei jogando. Eu acho que quem vem da base tem que estar preparado, que as oportunidades vão aparecer, nem sempre nas melhores horas. A verdade é que o São Paulo oscilou muito nesta temporada. Não conseguiu sequer 3 vitórias seguidas no Brasileirão. A chance de conquistar esse feito acontece nesta segunda-feira contra o América Mineiro em BH. Um clube como o São Paulo não pode estar nessa situação de vencer 2 jogos desde o começo do ano. Passou o Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, a gente não conseguiu 2 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas. E isso nos falta, e a gente quer muito isso. E a gente pretende que seja contra o América. Não ter vencido 3 partidas consecutivas neste Campeonato Brasileiro reflete na posição da tabela do São Paulo. Com 42 pontos, está na 11ª colocação. Uma vitória na próxima segunda-feira em Minas Gerais pode acabar de vez com esse assunto segunda divisão por aqui. É claro que a gente está numa situação que a gente não gostaria, que era brigando embaixo, e todo mundo está focado nessa vitória sim. Essa vitória contra o América, se sair, vai ser a vitória que a gente vai respirar nesse final de ano aí.
A novidade nesta quarta-feira foi o retorno do goleiro Denis, que sentiu dores no ombro ontem e já voltou a treinar com bola. De resto, o treinador vai ajeitando as peças para, quem sabe, conquistar 3 pontos na semana que vem e soltar de vez quem busca um espaço no elenco profissional. Diga, Flávio. Olha, o São Paulo montou um time para a segunda divisão. Escapou? Deve ter escapado, mas... o jogo do Fluminense tinha terminado no primeiro tempo, era para ter perdido, aí virou, teve o segundo tempo bom, com a Ponte foi dominado o jogo inteiro, teve aquele pênalti carinhoso lá do árbitro e tal, tudo isso. Mas a verdade é que o São Paulino consciente sabe que esse time é muito ruim, o time foi muito mal montado. Vive um problema tremendo lá dentro da direção, uma confusão entre eles lá, isso eu não me meto, problema do São Paulo, mas uma confusão imensa entre eles lá, não se sabe que diretriz vai seguir no ano que vem, não tem um projeto, a projeção ela é muito nebulosa, porque quem pode fazer alguma coisa é o Marco Aurélio, que deve sair em dezembro, até porque talvez ele seja candidato, embora ele tenha me dito que não pretende, mas enfim, quem pode projetar é o Marco Aurélio, que também está de saída. O técnico vai ser o Ricardo Gomes, vão aproveitar a agenda, não vão? Essa ideia dos meninos é ótima, mas tem que estar num time bem estruturado, com uma direção com respaldo, segura. Até para não queimar a garotada, né? Claro. Mas quem é o treinador que vai dar esse respaldo? O Ricardo Gomes? Ele sabe se ele vai ficar? Então está tudo muito bagunçado. O fato do São Paulo escapar não significa que tenha feito trabalho competente, ao contrário, foi de extrema competência, teve a sorte de pegar coisas piores do que ele, mas realmente o time é time de segunda divisão. Flávio, e o que mais me espanta é essa arrogância, essa soberba, sabe? Não é demérito nenhum você de repente perceber, estamos lutando para não cair, então vamos manter os pés no chão, não cair é o nosso objetivo e o que vier depois é lucro. Poxa, abriu vantagem do Z4, é verdade, abriu. Acho que a chance de cair para a segunda divisão já foi. Porque os outros são muito Mas ruins, daí né? já ficar com o discurso, vamos chegar em G6, Libertadores, mas eu acho que isso não parte do São Paulo, não, viu? Sabe, vem isso de aí uma ideia. Mas isso é mais imprensa do que o São Paulo. Aí eu vou defender. Os caras estão bem pianinho lá, que eles sabem um monte de bobagem que fizeram, né? Poxa, não é para tudo isso, né? Sabe? Claro que não. Não tem que ter um discurso derrotista. Mas pode ter um discurso mais humilde, sabe? Vamos jogar, temos 6 jogos ainda. O mais importante é o São Paulo ter consciência que o time é muito ruim, que eles têm que fazer alguma coisa que presta para o ano que vem. Esse ano foi terrível. Ele não caiu porque os outros são piores, e não porque o time é indigno da camisa do São Paulo. Sem dúvida, tudo foi mal feito. Então, o pessoal que está lá, olha, eles montaram, o torcedor de São Paulo, montaram um time para cair. E por felicidade, por uma série de circunstâncias, pela ruindade dos outros, não caiu. Isso tem que ficar muito claro. Que o trabalho esse ano foi muito mal feito. Bom, esse texto é errado, viu, Magrão? É o seguinte, deixa eu só falar, o Rogério Ceni disse que, aspas lá do site gazetesportiva.com, estou trabalhando para ser treinador do meu clube, onde estive por quase 26 anos. Então ele falou que todos os cursos e todos os estágios que ele está fazendo na Europa são voltados exclusivamente para o objetivo de assumir o comando da equipe do Morumbi. Legal, né? Só que não acho que vai ser agora, começo de 2017. Acho que tem chão ainda, né? Espero que não, porque eu gosto muito do Rogério e acho que seria uma geladíssima. Claro. E também, sinceramente, é claro que o Rogério é um cara... Eu vou dar conselho pro Rogério, imagina. Mas se eu fosse ele, eu não ficava com esse direcionamento. Ele quer ser treinador, estude para ser treinador de futebol. Não importa o time. Tipo, não só do São Paulo. O Zico, quando viveu a experiência de diretor do Flamengo, foi xingado, foi ofendido. O Zico é o Rogério Ceni do Flamengo. E não aceitou ser técnico do time, porque ele falou, não quero ser chamado de burro pela minha própria torcida, os caras que me amam. Tem uma verdade. História, né? Cuidado do Rogério Ceni, porque a palavra gratidão, ela acaba muito rápido no futebol. Então, o Rogério, como treinador, ótimo, me agrada, está se preparando para isso, tem consciência de tudo, entra naquela, sei que nada sei. Mas não precisa começar no São Paulo também. Nem começar e nem passar pelo São Paulo necessariamente. Mas ele São Paulo tem que ser mais um na carreira dele de treinador, porque senão ele vai se decepcionar com o clube. Porque não é assim. 2, 3 derrotas, ele vai ser ofendido no clube que ele tem tanta história. Não precisa ir muito longe. Recentemente, o Tite no Corinthians, em Claro. 2012, campeão do mundo, campeão da Libertadores. O Corinthians jamais tinha conquistado uma Libertadores na América. 2013. As coisas começaram a não andar muito bem no Campeonato Brasileiro. Empatite, teimoso, blá, blá, blá. Poxa. Não, mas quantos anos o Rogério ficou no São Paulo? Praticamente a carreira dele 26. toda, né? Como jogador. Então, como jogador. Mas estava sendo questionado por parte da torcida. O Zico foi chamado de tudo quando estava no Flamengo.
Entendeu? Isso é muito... É claro que o Rogério sabe melhor que ninguém. O Rogério é um cara inteligente. Mas eu não ficaria com esse direcionamento. O futebol, a ingratidão no futebol é muito grande em qualquer ingratidão e falta de educação. E de conhecimento. De conhecimento e tudo. Pois é, as pessoas acham que futebol é sei lá, onde tem, como chamavam aqueles, no Império Romano, aquelas gladiadores, arenas. Poxa vida, é uma coisa absurda. Não respeitam um minuto de silêncio, não respeitam o hino nacional, não respeitam nada. Vai respeitar um ídolo? Vai esperar que respeite um ídolo? Desculpa, mas não creio nisso. Bom, voltamos a falar do Palmeiras. Nosso contato agora é com ele, o repórter Felipe Esboril, que continua lá na Academia de Futebol, acompanhando a quarta-feira do Verdão. Boa noite mais uma vez, Esboril. Oi, Michele. A gente volta a falar aqui da Academia de Futebol, onde o técnico Cuca comandou na tarde desta quarta-feira mais um treinamento antes da partida deste sábado contra o Santos na Vila Belmiro às 7h30 da noite. Faltando 6 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 6 pontos na frente do Flamengo, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e os jogadores vivem grande expectativa, uma verdadeira contagem regressiva. E foi sobre isso que o Fabiano, que já falou com a gente aqui no Gazeta Esportiva, comentou na sala de entrevistas coletivas agora há pouquinho. Acho que num momento como esse é você pensar jogo a jogo. A gente sabe que a gente tem uma vantagem sim, mas sabemos que vamos encontrar dificuldades até o final da competição. E nesse momento todo mundo vai querer ganhar da nossa equipe. Então é saber que a gente precisa pensar jogo a jogo. Temos um clássico pela frente e ainda mais jogando fora de casa sempre é difícil contra uma equipe qualificada. Então a gente sabe que precisamos fazer uma grande partida para a gente conseguir o nosso objetivo, que são os 3 pontos. E sabemos também que a nossa equipe está sendo muito focada, principalmente nos treinos, nessa reta final. O professor vem passando bastante coisa para a gente, manter os pés no chão, para que a gente possa, sim, lá na frente comemorar. Mas, nesse momento, é pensar jogo a jogo. Eu tô dando risada aqui, Michele, porque a gente tá ao vivo no Gazeta Esportiva agora, e sempre quando a gente entra ao vivo aqui no Gazeta Esportiva tem helicóptero passando de todo lado, né? Inclusive tá passando um em cima agora aqui. Mas a gente segue com as informações do Palmeiras, como eu disse, enfrenta o Santos nesse clássico, o último de Gabriel Jesus, que retorna à equipe depois de cumprir suspensão. O Jailson suspenso é o desfalque do técnico Cuca. A dúvida dele fica por conta dessa entrada no gol. O Wagner, que seria o substituto imediato do Jailson, não agradou da vez que ele entrou. Pode ser substituído até pelo Vinícius Silvestre, jovem de 19 anos, 1,95 m. Está no profissional há 3 anos aqui, busca uma oportunidade. Ele pode até ganhar uma oportunidade nesse clássico contra o Santos, que vai ser na Vila Belmiro. O Palmeiras só retorna ao Allianz Parque contra o Internacional na próxima rodada. Tempo suficiente para o gramado ficar mais calmo, mais tranquilo. Eu digo calmo e tranquilo porque o Palmeiras andou reclamando demais da condição do gramado do Allianz Parque por causa dos shows que são realizados na Arena Palmeirense. E ontem a construtora que gere o estádio confirmou que um dos shows que estava marcado para o dia 1º de novembro, lá no Allianz Parque, da cantora americana Mariah Carey, que o Celso Cardoso é apaixonado, gosta muito, certamente iria no show, foi cancelado esse show. Então o gramado vai ter mais tempo para descansar. E os jogadores até comemoraram esta atitude da cantora americana de não fazer o show aqui no Allianz Parque. Fabiano, você como jogador de futebol, tem alguma coisa contra grama sintética? Eu digo isso porque o gramado do Allianz Parque tem sofrido muito com os shows, né? E uma das, talvez, alternativas para consertar isso seria colocar uma grama sintética ali. Como é que é isso para você? Seria uma forma de adaptação. Eu acho que o único gramado que a gente jogou foi do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, que já é um pouquinho diferente aquela grama sintética. Não tem aquela borrachinha. E a gente viu um gramado de muita qualidade, sem nenhum defeito. Então,
seria uma forma de se adaptar também a esse gramado e devia ser um padrão. Aí sim, se você tivesse um padrão de todos os estádios com o mesmo estilo de grama, aí com certeza você vai se adaptando e os clubes também vão começando a adaptar isso no seu centro de treinamento, porque é fundamental onde você treina durante a semana o gramado ser igual aonde você joga. E a gente sabe que a gente vem encontrando sim bastante dificuldades, principalmente com o nosso gramado, que tem muito defeito mesmo. Mas são mais uma dificuldade, mais um degrau aí que a gente tem que passar por isso. E sabemos que ali é a nossa casa, nosso torcedor nos apoia, então se o gramado estiver nessas condições, a gente tem que passar por isso também. E continuar tendo um foco grande nessa reta final, esquecer isso e manter o nosso foco sempre no nosso adversário para que a gente possa fazer sempre grandes partidas, independente das condições do gramado. Você não tem muito a ver com essa situação, mas o Palmeiras não, quem faz a gestão do estádio confirmou que cancelou um dos shows que iam ser realizados lá, não é? Dá para comemorar, entre aspas, porque vai ser mais tempo por gramado se recuperar e vocês não vão precisar jogar fora em outro estádio pelas más condições. É uma grande notícia isso sim pra gente. Com certeza vai ter mais tempo para esse gramado se recuperar. E agora, mas nesse momento a gente precisa focar no nosso adversário, que vai ser o Santos, no sábado, uma grande equipe. E como eu falei, agora nosso foco é jogo a jogo. Com 67 pontos e na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conquistou pela primeira vez a primeira vaga oficial, matematicamente, na Libertadores de 2017, com esse número de pontos. No máximo, o Palmeiras fica em sexto, se tudo der errado nesse Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Palmeiras é o favorito, com 6 pontos na frente do Flamengo. Essa é a expectativa dos jogadores, da comissão técnica, do técnico Cuca, que vivem cada dia, cada segundo pensando nesse título, a importância dele, o Palmeiras que não conquista o Campeonato Brasileiro desde 1994. Agora devolvo a pergunta a vocês aí no estúdio, Celso e Flávio, vocês são favoráveis à grama sintética? Essa é uma das alternativas para que o problema lá do Allianz Parque seja resolvido. Boa noite para vocês. Valeu, Esboril. E só um detalhe, até acho bacana os agudos na Mariah Carey e tal, mas não é o que eu costumo ouvir, não. Eu também sim. não iria o show, imagina. Para. No seu carro, outro dia, rock and roll. Flávio falou que Posso? Funciona bem lá em Curitiba, o gramado sintético. Eu lembrei do João Saldanha, uma vez perguntaram para ele se o gramado estava bom, ele falou que estava um pouco salgado. Celso, vai caminhar para a modernidade. Isso aí é uma coisa que não vai ter volta. Logo, logo nós teremos praticamente todos os gramados assim. O problema é que o campo do Palmeiras ele foi criado para essa linha de shows e também para futebol. Claro. Né? Então, sempre foi claro isso. Aliás, era um orgulho, né, do palmeirense. E os shows que o Palmeiras tem recebido são shows entre de primeira linha. La cama de la cama. Agora, está acontecendo algum erro que o gramado não pode ficar assim. O torcedor fica maluco com isso. Não dá, isso não é campo de futebol. Nem na várzea. Isso aí, imagina, mas pro Palmeiras, líder do campeonato, um elenco, time que toca a bola. Mas na reta final, né? Tem que organizar. Se cuidar melhor do gramado. E existem possibilidades. E da data dos shows também. Não, parece que eles não conseguem fazer o show sem estragar o gramado. Então vai precisar achar uma maneira, que seria talvez a grama sintética. Fica muito caro, mas vale a pena, porque realmente não dá. Isso aí não é um gramado que vem de show, né? Não, não pode, né? Isso representa o Palmeiras, além de prejudicar, um jogador pode se contundir, enfim, todas as não tem sentido uma coisa dessa, um gramado desse para um clube como o Palmeiras, né? Não tem explicação. No Santos, o zagueiro Luiz Felipe falou da expectativa para o confronto contra o Verdão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Clássico com 3 duelos no ano e 3 empates. No segundo turno do Brasileirão, o tira-teima será o do melhor ataque, o do Palmeiras, contra a melhor defesa do Brasileirão, a do Santos. A gente sabe que vai ser um jogo difícil para nós, porque tem jogadores de muita qualidade ali na frente. Né? Sempre
O ataque deles está sempre fazendo gols, então vai ser uma tarefa difícil, mas espero que a gente dê conta do recado e não deixe passar nada. O discurso por aqui na Baixada Santista ainda é de pensar no título brasileiro, ainda mais em um clássico e uma partida tão importante como a deste sábado. Atualmente, a diferença para o Palmeiras é de 9 pontos e assim chegaria a apenas 6. Esse jogo vai ser fundamental, né? É um jogo muito importante, são o líder do campeonato, dependendo de outros resultados a gente pode estar em segundo com a mesma pontuação, né? Então é um jogo fundamental, a gente sabe que é de grande importância. O Santos ganhou da Chapecoense, mas também não jogou bem não, Flávio. E já não tinha jogado bem contra o Internacional. Mas, repito, eu acho que a Vila Belmiro ela tem uma energia que é muito favorável ao Santos. Eu só lamento que a torcida de Santos não corresponda à qualidade do time, à campanha do time. O público na Vila é muito baixo. Poxa vida, e por ser até um estádio acanhado, era para estar lotado em todos os jogos, independentemente do adversário. Acho que a torcida do Santos em Santos está devendo para o time. Isso já que é o Borussia Dortmund, né? Aí já é outro fato. O Borussia coloca 60 mil. Não, o Borussia coloca 100% do público. 60 ou 80 é o clube com moto, é a maior torcida do mundo, 100% de público há 5, 6 anos. Né? Eu não me recordo a capacidade, 60 mil ou 80 mil? Acho que depende, no campeonato alemão 85 mil, na Champions muda alguma coisa. Sabe o que eu estava pensando? Desculpe, é que tem coisinhas que a gente tem que... hoje em dia o jogador é escolhido para a coletiva pelo assessor de imprensa. E todos eles são domesticadinhos, né? Tudo certinho, tudo... Né? Sinceramente, eu sinto falta da época que o futebol era menos padronizado, vamos dizer assim. Não muda o jogador, entendeu? Você vê que o Fabiano tem o mesmo jeitinho de falar do Luiz Felipe, se trocasse outro, tal. Dá na mesma, não muda nada, as respostas são padrões. Você já pode até, o pessoal do jornal, por exemplo, já pode escrever o texto antes, já sabe, eu e meus companheiros, tudo faremos, não sei o que e tal. Eu já, por exemplo, o Carlos Alberto Torres, esse cara, vinha coisa, entendeu? Claro. Hoje o politicamente correto tomou conta do futebol. Me lembro... Acho chatérrimo isso, muito chato. Eu confesso que quando repórter, né, quando fazia matéria, às vezes eu pensava, pode ser melhor organizado, as coletivas eram muito confusas, mas você tinha essa possibilidade. Eu me lembro uma vez que eu peguei encontrei um neto nas alamedas do Parque São Jorge. Neto, não tinha nada... Só tinha ele lá, não tinha nada para fazer, e o Neto é sempre um nome muito forte. Pô, Neto, pode dar uma entrevista para mim? Pô, claro. Conversou comigo uns 15 minutos, rendeu uma matéria de, juro, 6 para 7 minutos, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na vida. E o Sócrates? Sabe? Mas assim, não tinha padrão essa coisa assim de... Não muda, não importa quem é o entrevistado, você já sabe o que ele vai falar. Aquela coisinha bem politicamente correta. Como eu não sou nada politicamente correto, até acho saco isso... Eu lamento, mas os meninos não têm culpa, eles foram domesticados dessa maneira, vamos dizer assim. Aliás, aproveito para mandar um abraço pro Neto. Neto, beijo, Neto. E o Santos vai fazer viagem para Miami, parece que vai fazer uma pré-temporada lá jogando em Miami. O Santos vai e o São Paulo, o Corinthians, Atlético Mineiro, o Internacional, tal, eles vão fazer aquela Florida Cup outra vez, no começo do ano lá em Orlando. Vai estar todo o pessoal lá nos Estados Unidos. Legal. Tô com vontade de ir para lá junto, viu? Mas não para ver jogo, né? O Corinthians está perto de anunciar o primeiro reforço para a temporada do ano que vem. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quarta-feira do Timão. Nos últimos 6 jogos, a defesa do Corinthians sofreu 6 gols. O que era ponto forte na época de Tite, agora é preocupação. A gente sabe que quando não tem bola, todo mundo é defensor e não porque a gente toma gol é culpa da defesa, né? Normalmente as pessoas que entendem muito pouco de futebol, quando levam gol, já culpam normalmente os zagueiros, né? Se a defesa não está bem, o técnico Osvaldo de Oliveira achou melhor mexer no setor. No treinamento dessa manhã, Wilson foi mantido. Balbuena perdeu a vaga para o garoto Pedro Henrique. A gente sabe que o treinador é que faz as eleições para quem vai jogar em cada jogo, né? Ele sabe que o Pedro, tanto o Wilson também, e até o Léo Santos estão como para jogar, então ele pode escolher qualquer um que o time vai jogar da mesma forma, isso não vai mudar em nada. A gente sabe que ninguém é dono do posto. Aqui as camisas têm número, não nomes, como a gente fala, né? Que ninguém é dono da posição. Apesar da perda momentânea da titularidade na zaga do Timão, nem tudo foi notícia ruim para Balbuena.
Pela primeira vez sob o comando do técnico Arce, o zagueiro foi chamado para servir a seleção paraguaia nos 2 próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, o jogador sempre trabalha para ir para a seleção, né? Eu também não sou a exceção. Sabia que cedo ou tarde as oportunidades aparecem novamente. Então a gente tem que saber esperar, tem que ser paciente, perseverante e saber esperar quando as oportunidades aparecerem, poder aproveitar. Corinthians, Flávio, eu estava vendo dias tenebrosos por Corinthians, tal, e chegou o Oswaldo, foi bem contra o Flamengo, não foi mal. Muito bem, acho até que foi prejudicado pela arbitragem, e aí pela rodada se mantém em 6º lugar. Eu vejo um Corinthians com um pouco mais de otimismo, vejo uma energia boa circulando. Gostei muito de contratar o Flávio Adalto como diretor de futebol. Acho que é legal. Ele é um profissional muito, muito qualificado. Ele já trabalhou em várias funções, companheiro jornalista. Se não é aquele CEO, né, que a gente cobra, e claro que a gente continua cobrando, é um cara que pode ajudar muito a confusão que o Corinthians está vivendo. Isso atrapalha bastante. O Oswaldo, é claro, que conhece o clube, é bom profissional, sabe das coisas. Tem bom trato também, né? Sem dúvida. O Corinthians parece que está contratando o Jô, né? E aí a informação que se deu foi a seguinte: o Jô, que o Jô estava indo muito para a balada, mas agora ele sossegou, ele está indo para a igreja e tal. Eu não sei se essa é uma boa ou uma má notícia. É verdade, porque os jogadores, olha os caras que foram os diferentes. Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Neymar. Não, sabe, eles gostam de uma baladinha. Eu não sei se isso é problema, não. Claro que se houver exagero em qualquer situação, mas tomara que o Jô venha desse potencial para jogar no Corinthians, ele tem, claro. É da casa e tal. E é um cara do bem, é um cara pezinho. Só não sei se, né? Sinceramente, eu tenho uma dúvida se é uma boa ou uma má notícia. É que tem algumas, por exemplo, no seu caso do Jô, e não vou ser leviano, mas o Romário ia para balada e tal, mas não tomava uma gota de álcool. Né? O problema são algumas lendas criadas. Né? Mas, na verdade, né? Tem alguns e se tomava também, mas ele resolvia. Mas tem alguns caras que... A questão é que aí o estrago é maior, também, que são foguetes, tipo assim, César Sampaio, meu amigo e tal, sabe? Vampeta, isso não é rezador. Eu só estou dizendo que não necessariamente o fato do cara ir para a noite significa que ele não funcione. Exemplo, né? Exatamente, é muito... Pelo contrário, às vezes você precisa ser um pouco mais, né? Um pouquinho mais soltinho e tal. O Ricardo Oliveira reza e funciona. Quer dizer, isso não significa que é bom nem que é ruim. Isso não chega a ser um credenciamento para o bem ou para o mal. Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Qual jogo você prefere ver na final da Copa do Brasil? E o pessoal prefere ver gaúchos contra mineiros. Deu 50% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar, Flávio, domingo, no Mesa Redonda. Não, sexta-feira estamos aí. Não, o Chico falou que está aqui sexta-feira. Então é o Chico, pronto. Chico. Ai, não sei, todo mundo vai estar aqui sexta-feira. Então é o Chico. Aqui nós queremos ficar ao seu lado. Ah, eu sei. Então domingo, pronto. Eu também Chico. quero. É que sexta-feira tem um programa depois que nós vamos preparar para o ano que vem. Então, ah, beleza. Tá Celso, Jornal da Gazeta agora. É isso aí, daqui a pouquinho. Tá? Até domingo no Mesa. Tchau, tchau. Beijo, até amanhã.